Uma das perguntas mais intrigantes que sempre me fazem é sobre o destino das 12 tribos de Israel. Será que elas realmente desapareceram ao longo da história? Neste vídeo, convido você a nos acompanhar até o final, enquanto exploramos não apenas as teorias sobre as chamadas tribos perdidas, mas também as pistas e evidências que podem lançar luz sobre onde estiveram ao longo dos séculos. Embarque conosco nesta incrível jornada para desvendar o mistério das 12 tribos de Israel. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos e familiares que também possam ter interesse neste enigma bíblico. Vamos juntos descobrir qual foi o verdadeiro destino das 12 tribos de Israel. Será que realmente desapareceram desde que os israelitas foram libertos da escravidão no Egito? Sabemos que eles viajaram rumo à terra de Canaã, o território prometido por Deus a Abraão como herança para seus descendentes. No entanto, ao longo dessa jornada e durante o período em que se estabeleceram, os israelitas desobedeceram repetidamente às leis e mandamentos que Deus lhes entregou através de Moisés no Monte Sinai. Essa rebeldia trouxe sérias consequências, demonstrando a importância de permanecer fiel ao pacto estabelecido com o Senhor. No livro de Levítico, encontramos tanto as bênçãos quanto as penalidades relacionadas à obediência ou desobediência do povo de Israel. Deus firmou um pacto solene com os israelitas, ordenando que seguissem seus ensinamentos e o adorassem exclusivamente, rejeitando a idolatria e evitando se misturar com as práticas e crenças dos povos que habitavam Canaã ou outras nações estrangeiras. Esse pacto não era apenas um conjunto de regras, mas sim um compromisso de fidelidade que moldaria a identidade do povo como uma nação santa. Em Levítico 26, 1 a 17, Deus alerta sobre as consequências da desobediência. Voltarei o meu rosto contra vós, e sereis derrotados por vossos inimigos. Aqueles que vos odeiam terão domínio sobre vós, e fugireis, mesmo quando ninguém vos perseguir. Esse versículo mostra um dos juízos de Deus, onde Israel, ao quebrar o pacto divino, seria entregue ao domínio de seus inimigos e perderia sua proteção especial. Esse castigo não apenas simbolizava o afastamento da presença de Deus, mas também resultava em uma dura realidade. As tribos de Israel poderiam ser conquistadas, dispersas ou assimiladas por outras culturas. Esse ciclo de desobediência e castigo se repete várias vezes na história de Israel, servindo como um lembrete da importância da fidelidade e obediência a Deus para experimentar as bênçãos de sua aliança. No versículo 25, encontramos mais detalhes sobre esse juízo divino. Trarei contra vós nações inimigas, trazendo espada para vingar a minha aliança. E quando vos refugiares em vossas cidades, enviarei a peste entre vós e sereis entregues nas mãos do inimigo. As tribos de Israel haviam rompido o pacto com Deus, adotando a idolatria e outros pecados comuns entre os povos do Oriente Médio. Como consequência, Deus permitiu que Israel fosse dominado por nações vizinhas que subjugaram seu território. Isso se confirma historicamente, pois os últimos reis de Israel, descritos pelo profeta Oséias em Oséias 8:4, foram considerados ilegítimos e usurpadores do trono de Israel. Quando as tribos se afastaram de Deus e se voltaram para a idolatria, Ele permitiu que fossem conquistadas por povos rivais que competiam pelo domínio territorial e as reduziram à condição de vassalas. Esse período de decadência marcou profundamente a trajetória das 12 tribos de Israel, cuja dispersão deu origem a inúmeras teorias sobre seu paradeiro. Algumas hipóteses sugerem que essas tribos foram assimiladas por outras culturas, enquanto outras defendem que conseguiram preservar sua identidade ao longo dos séculos. Além disso,
Esse aparente desaparecimento das tribos de Israel tem alimentado debates teológicos e históricos, incentivando pesquisas sobre como o pacto de Deus com Israel se manifesta nos tempos modernos. Uma das teorias mais curiosas e controversas sugere que os israelitas seriam, na verdade, ancestrais de algumas tribos indígenas das Américas, implicando que esses povos descendem das chamadas tribos perdidas de Israel. Embora essa ideia circule há séculos, ela carece de fundamento tanto bíblico quanto científico. Estudos genéticos realizados em populações indígenas das Américas indicam que sua origem é predominantemente asiática, com ascendência ligada a grupos do Extremo Oriente, Sibéria e outras regiões da Ásia. Esses achados são corroborados por evidências arqueológicas e linguísticas. Outro fator que refuta essa teoria é a ausência de semelhanças físicas e culturais entre os povos indígenas das Américas e os antigos habitantes do Oriente Médio. As populações indígenas americanas apresentam características que as conectam muito mais diretamente com povos asiáticos, como chineses, japoneses, mongóis e siberianos. Além disso, seus costumes e modos de vida diferem significativamente dos antigos israelitas. Os defensores dessa teoria argumentam que, em algum momento da história, as tribos de Israel abandonaram sua terra natal e atravessaram o mundo até chegar às Américas. No entanto, essa hipótese enfrenta sérios desafios históricos. Por exemplo, os povos indígenas da América não possuíam a tecnologia característica da Idade do Bronze, como as ferramentas e armas utilizadas pelos antigos israelitas. Além disso, os estilos de vestimenta eram completamente distintos. Enquanto os israelitas eram conhecidos por suas roupas coloridas, ricamente decoradas com tecidos detalhados, os povos indígenas americanos tinham tradições próprias, utilizando pintura corporal, adornos de penas e pouca vestimenta de tecido. As diferenças físicas também são notáveis. Enquanto os israelitas geralmente tinham mais pelos corporais, esse é um traço pouco comum entre as populações indígenas das Américas. Essas discrepâncias genéticas, culturais e históricas tornam a teoria de uma conexão direta entre as tribos perdidas de Israel e os povos indígenas americanos insustentável. Com o avanço dos estudos genéticos realizados em diferentes grupos étnicos ao redor do mundo, essa hipótese perdeu credibilidade, sendo amplamente refutada. As análises mostram que os povos indígenas das Américas possuem um DNA muito mais próximo ao das populações asiáticas. Isso explica características como os olhos puxados, os cabelos lisos e, em alguns casos, tons de pele mais amarronzados, que podem resultar da miscigenação com antigos povos de origem cuxita africana, descendentes de Cam. Apesar dessas miscigenações, os povos indígenas preservam traços característicos de sua origem asiática, evidenciando sua ancestralidade. Caso compartilhassem semelhanças genéticas com os israelitas modernos ou com outros povos semitas do Oriente Médio, poderia haver base para considerá-los descendentes das tribos perdidas de Israel. No entanto, estudos genéticos demonstram que essa conexão não existe. Na realidade, não há qualquer relação genética significativa entre os povos indígenas americanos e as populações do Oriente Médio. Em contrapartida, grupos como árabes, sírios e libaneses apresentam forte proximidade genética com os judeus, destacando uma ancestralidade comum. Dessa forma, não há fundamento para classificar os povos indígenas das Américas como descendentes das tribos perdidas de Israel. Esse fato ressalta a importância dos avanços na genética para desmistificar narrativas baseadas em suposições, ao mesmo tempo em que aprofunda nossa compreensão sobre a origem e a história dos diversos grupos étnicos ao redor do mundo.
Uma teoria que ganhou certa popularidade nos últimos tempos, semelhante à ideia de que os povos indígenas descendem das tribos perdidas de Israel, é a noção de que alguns povos africanos também teriam ascendência ligada a essas tribos. No entanto, essa visão entra em contraste com o que é amplamente aceito tanto no judaísmo contemporâneo quanto nas tradições judaicas antigas, incluindo registros de mais de 1000 anos. Segundo historiadores como Flávio Josefo, os africanos são descendentes de Cam, em particular dos grupos de Cuxi e Mizraim, sendo considerados os ancestrais dos povos africanos. No entanto, alguns teóricos argumentam que certas populações da África poderiam ser descendentes das tribos perdidas de Israel. Essa hipótese, porém, não tem base na Bíblia, em tradições antigas, nem em estudos genéticos, já que não há semelhança genética entre os povos africanos e as populações do Oriente Médio, como árabes e judeus. Em termos de linhagem, os africanos não seriam descendentes de semitas, mas sim de camitas, ou seja, da descendência de Cam. Apesar disso, muitas pessoas afirmam ter ascendência judaica. Na realidade, o único grupo na África com herança judaica comprovada são os judeus etíopes. Embora possuam traços genéticos judaicos, eles costumam ser chamados de judeus cutitas, devido à sua ancestralidade primária, ligada a Cuxi. Isso os conecta com outros povos africanos, incluindo etíopes, eritreus, somalis e outros grupos da região. Na Bíblia, Cuxi está associado ao antigo reino de Cuxi, que abrangia a região da Núbia, no atual Sudão. Já os povos indígenas das Américas são frequentemente considerados descendentes de Togarma, uma figura mencionada nas tradições associadas a Jafé, um dos filhos de Noé. Segundo a genealogia bíblica, Togarma seria ancestral de povos que se dispersaram pela Ásia e além. No que diz respeito aos africanos, a maioria é considerada descendente de Cam e seus filhos, Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Os descendentes de Cuxi se estabeleceram na Núbia e em outras regiões do norte da África, enquanto os de Puti povoaram áreas da Líbia e arredores. Essa visão está alinhada com a perspectiva bíblica tradicional e com a história ancestral dessas culturas. Além dessas teorias, surgiram hipóteses sugerindo que as tribos perdidas de Israel podem ter migrado para a Europa. Uma dessas ideias afirma que os antigos israelitas eram, na verdade, britânicos ou anglo-saxões. No entanto, essa teoria carece de fundamento histórico e linguístico. Um dos equívocos mais comuns usados como argumento é a interpretação errada do termo hebraico que descreve o rei Davi como avermelhado. No texto original, essa palavra se refere a alguém com pele bronzeada ou de tom avermelhado, e não a uma pessoa de cabelos ruivos, como alegam os defensores dessa hipótese. Essas interpretações, além de imprecisas, não coincidem com as características físicas dos europeus, que costumam ter cabelos loiros ou ruivos, traços sem relação com os antigos israelitas. No fim das contas, essas tentativas de associar os judeus a tribos perdidas entre indígenas, africanos ou até europeus são vistas como lendas urbanas. Baseadas em conceitos equivocados e não em evidências bíblicas ou científicas, essas ideias foram amplamente refutadas tanto pela genética quanto pela análise histórica e bíblica. Outro ponto que enfraquece essas teorias é o desenvolvimento histórico das civilizações indígenas nas Américas, como os maias, astecas e incas, que já estavam bem estabelecidas muito antes da formação das tribos de Israel e dos filhos de Jacó. Da mesma forma, os povos africanos, descendentes de Cuxi, Mizraim e Puti, já estavam profundamente assentados na região muito antes do surgimento do povo de Israel.
No entanto, os assírios e sírios, inimigos históricos do Egito, mantiveram os israelitas como prisioneiros dentro de seus territórios, sem possibilidade de fugir para o sul. Mas existe alguma base bíblica que sugira que essas tribos perdidas permaneceram na Assíria, Síria ou em outras áreas do Oriente Médio? Simulation. No livro de 2 Reis 17:6, lemos: No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e levou Israel cativo para a Assíria, e os colocou em Hala, em Rabor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Esse versículo confirma que as tribos israelitas foram deportadas para essas regiões. Com o passar do tempo, muitos desses israelitas foram assimilados pelos povos que já habitavam essas áreas, como os assírios e sírios. Posteriormente, essas terras foram conquistadas por vários impérios, incluindo babilônios, persas, gregos, romanos, turcos e, por fim, os árabes. Com a expansão do Islã, os descendentes dessas tribos se misturaram ainda mais com as populações locais. Mas você pode se perguntar, isso está registrado apenas no Antigo Testamento, escrito no período das Crônicas? O que o Novo Testamento diz sobre isso? No Novo Testamento, encontramos menções a pessoas de diferentes tribos de Israel, além da tribo de Judá. Por exemplo, no Evangelho de Lucas 2:36, é mencionada Ana, uma profetisa da tribo de Aser. Outro exemplo é o apóstolo Paulo, também conhecido como Saulo de Tarso, que era descendente da tribo de Benjamim, como ele mesmo declara em Filipenses 3:5. Isso demonstra que os israelitas não desapareceram completamente, pois alguns de seus descendentes continuaram ativos na história bíblica. Na realidade, as tribos de Israel não foram dispersas para lugares extremamente distantes. Em vez disso, sofreram conquistas e, em muitos casos, se afastaram de Deus, caindo no pecado. Uma pergunta que frequentemente surge é: qual o destino das tribos perdidas de Israel que permaneceram na Assíria, Síria e outras partes do Oriente Médio? Com relação às profecias sobre essas tribos, a resposta é que elas serão salvas, mas não da maneira que muitos imaginam. Com a vinda de Jesus Cristo, os cristãos se tornaram o novo Israel, o verdadeiro povo de Deus. Como declara o apóstolo Paulo: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Não foi por acaso que essas tribos se misturaram com os povos da Assíria, Síria e outras regiões do Oriente Médio. Essa mistura tem um propósito divino. Nos últimos tempos, essas tribos lembrarão de sua herança israelita, se converterão a Cristo e serão salvas. Esse plano não se baseia apenas na descendência física de Israel, mas no reconhecimento de que todos os crentes fazem parte da herança de Sem, filho de Noé. O propósito de Deus não é salvar apenas um grupo étnico ou um povo específico. A salvação não depende da origem linguística, geográfica ou cultural, mas sim da fé em Cristo e da aceitação de Deus como Pai. Portanto, todos aqueles que creem em Cristo, sejam israelitas ou gentios, serão salvos, pois se tornam filhos e servos de Deus. Que Deus os abençoe.